Aqui o último bloco, torcendo para que todos os vídeos tenham saído com um bom áudio. Até mudei o lugar que eu costumo ministrar as aulas para ver se era um ambiente que estava dificultando. Enfim, vamos lá. Lazer, gente. Direito ao lazer também está lá no caput do artigo 6º. E a gente consegue ver, quando a Constituição traz direito ao lazer, não só neste momento, mas em outros, que a Constituição ela tem um conjunto de normas que, em alguma medida, tem o objetivo de assegurar para toda e qualquer pessoa um mínimo de fruição do lazer. Gente, não é só trabalho, não é só estudo. Para a gente se desenvolver bem, para a gente ter uma vida digna, a gente precisa de lazer, tá? Então, por isso que é um direito fundamental. Isso impõe ao poder público o dever de assegurar determinadas condições, que são prestações materiais e normativas, que vão viabilizar o acesso e exercício a atividades de lazer pela população. Vai implicar num dever do Estado de criação de acesso e de estruturas de lazer. Então, por exemplo, Praça do Congresso, enfim, praças, parquinhos para as crianças, aqueles ambientes que tem musculação, sabe? No meio das praças, ruas arborizadas, ambientes para as pessoas correrem, caminharem, certo? Gente, vocês sabiam que isso era um direito fundamental ao lazer de vocês? Vocês sabiam que existe uma praça no meio das cidades, não porque simplesmente a gente quer deixar a nossa cidade bonita, mas porque a gente tem direito fundamental ao lazer? Eu acho isso incrível, gente. Eu acho isso incrível, porque a gente nem faz ideia das coisas. Você cresceu brincando num parquinho, se balançando lá no balancinho, e você nem sabia que isso fazia parte de um projeto do nosso país para que você crescesse com lazer, para que você não tivesse só aquele estresse do estudo, para quando começasse a trabalhar, enfim, etc. Muitas pessoas entendem que o direito ao lazer está associado à cultura e ao esporte. Então, assim, muitas vezes vocês podem ver que tem quadras de futebol que é disponibilizada nos bairros pela prefeitura, quadra de vôlei, de basquete, aquelas pistas de skate. Nas ruas tem a parte do ciclista, sabe? Tudo isso, gente, vem do direito fundamental. Olha que loucura. Eu acho isso demais. Enfim, e aí tem gente e a cultura também, né? A cultura que também está associada à educação, a cultura também estaria associada ao lazer, né? A gente vê um teatro, né? A gente poder ver uma apresentação na rua, a gente poder ver coral, né? Tudo isso tem a ver com relação ao direito fundamental ao lazer. Então, claro, eu entendo que não só a cultura e o esporte. Cultura e esporte são também formas de lazer, mas existem outras também, tá? E é muito importante vocês saberem que o lazer é um direito fundamental que muitas vezes é desprezado e é ridicularizado. Tipo, lazer, sabe? Precisa estar aqui como direito fundamental, né? Né? Sai, caminho, enfim. Mas não, já pensou se não tivesse isso? Talvez os governos não estariam é, investindo em coisas para a gente ter não só preocupação com o trabalho e estudo. Porque, por exemplo, assim, quem não tem dinheiro para passear no shopping, para fazer compras todo sábado no centro, em que momento é o lazer dessa pessoa? Vocês já pararam para pensar? Então, assim, o pessoal lá do bairro se junta e joga futebol. E esse é o momento que as crianças têm um lazer que às vezes chega em casa, não tem um brinquedo, não tem uma televisão para jogar um videogame, etc. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente tem que sair um pouco da nossa bolha. Então, não é um direito fundamental enorme que o Estado tem que cumprir, porque tem gente que não tem condição de ficar fazendo tudo que uma alta sociedade faz, certo? E ele assume, então, uma dimensão essencial para a construção da personalidade humana. Vocês lembram como foi importante vocês terem ido ao parquinho com os pais de vocês, vocês terem feito um piquenique na pracinha, lá na graminha, com a família e os amiguinhos de vocês, e etc. Vocês terem visto coral, vocês terem visto teatro, enfim. E também com relação à integração sociocultural. A gente vai nesses ambientes, a gente conhece pessoas, a gente troca informação, a gente recebe informação de cultura, por exemplo, quando a gente vê um teatro, etc. Quando a gente vê arte na rua, né, pinturas, enfim.
e dá uma ampla margem de discricionariedade quanto ao modo que pode ser concretizado, então, pelo poder público. Então, pode ser com praças, pode ser com apresentações, pode ser com, sei lá, uma festa das etnias da vida. É um lazer e está associado à cultura, ok? Show, né, gente? Bom, a proteção à maternidade e à infância, acho que é o penúltimo direito social que a gente vai estudar hoje. Também está lá no caput do artigo 6º, quando falo, e também nos artigos 226 a 230, que é lá com relação à família, no título da família, tá? Então, qual é o parâmetro para caracterizar qual que é o âmbito normativo de proteção? É todo o período compreendido entre a concepção e a gestação, por exemplo, um pré-natal, o nascimento e os primeiros anos de vida da criança, tanto sob a perspectiva da mulher, né, cuidado de saúde, etc., auxílio na amamentação, alimentação correta, etc., quanto da criança, então aqui a gente também está protegendo, por exemplo, o aborto, de modo a assegurar a proteção de todos os direitos fundamentais que permeiam a relação mãe-filho e bem-estar de ambos, para compreender, então, todas as dimensões relacionadas à maternidade. No caso da proteção à infância, o período inclui não só ser criança, tá, gente? Que é até os 12 anos de idade, até 11 anos, 11 meses e 30 dias. Vai também para adolescente, que é dos 12 aos 17 anos, 11 meses e 30 dias. Então, todo o período da infância, a Constituição, na verdade, quer se referir à criança e adolescente. Porque a gente não faz só uma leitura do artigo 6º, a infância parece pequenininho, né? Mas se você ler lá no artigo 227, você vê que está falando da criança e do adolescente, tá? E outra, lá no artigo 227, quero que vocês parem para ler, traz mais diversos direitos fundamentais que devem ser direcionados somente às crianças e adolescentes. Muito importante, então. Crianças e adolescentes são prioridade absoluta no nosso ordenamento jurídico. Então, se tiver que arrumar as calçadas do centro e pintar uma escola, a gente vai pintar uma escola. Se tiver lá no hospital uma criança, um adulto e um idoso, a criança passa na frente. Entenderam? Criança e adolescente são prioridades absolutas e elas possuem proteção integral do nosso ordenamento jurídico. Então, tudo que tiver para beneficiar tem que ser beneficiado. Entenderam? Tudo que tiver que priorizar tem que ser priorizado criança e adolescente. Os titulares do direito à proteção à maternidade e à infância são a mulher gestante ou mãe, né? Não só simplesmente a mulher, e o nascituro, né? Não nasceu ainda, e a criança ou adolescente, que também vão poder ser representados por terceiros, como, por exemplo, o Ministério Público, quando, por exemplo, os pais forem ausentes ou estiverem em conflito. No caso do direito à proteção à maternidade, a gente vê já na Constituição Federal diversos direitos fundamentais que são associados a isso. Lá no artigo 7º, inciso 18, a gente vê a garantia da mulher trabalhadora com relação à licença maternidade. Então, a gente já vê aí uma proteção à maternidade, enfim, exposta de algumas formas na Constituição. E outras leis infraconstitucionais também, tá? E com relação à proteção à infância, tem diversos dispositivos constitucionais, o principal é o 227. E com o que diz respeito à concretização desses direitos fundamentais da infância, no plano infraconstitucional, o destaque vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é quem vai trazer como que vai se concretizar esses direitos fundamentais, como que a gente vai trazer prioridade absoluta para as crianças e adolescentes, como que a gente vai trazer a proteção integral para as crianças e adolescentes. Olha aí, ó, lá na disciplina de Direito da Criança e Adolescente, vocês vão lembrar de mim. E por fim, vamos entrar no último direito social da nossa aula de hoje, que está lá no artigo 7º ao 11, que são os direitos do trabalho. E vocês vão lembrar de mim nas aulas todas que vocês tiverem de direito ao trabalho. Então, vamos lá. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, os dois, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, diversos incisos, tá, gente? Artigo 8º. É livre associação profissional ou sindical, observando o seguinte, alguns incisos. Assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo
e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Olha aí como a greve já deve ter sido impedida no nosso país, tá? Para ter um dispositivo constitucional só com relação a isso. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Aqui uma garantia constitucional para os empregadores. Nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Bom, gente, direitos do trabalhador. Então, lá nesses artigos 7º ao 11, também está previsto no caput do 6º, e a gente vê ao longo do artigo 7º que a doutrina entende como direitos individuais dos trabalhadores, tá? Porque tem uma ênfase maior sobre o indivíduo. Tem alguns direitos coletivos, mas tem uma ênfase maior sobre o indivíduo. O Constituinte, nesse artigo 7º e todos os seus incisos, definiu uma estrutura básica do modelo jurídico da relação de emprego, com efeitos sobre cada situação concreta. Então, isso aqui, gente, é uma estrutura básica. Tudo que está aqui é básico, tá? Nós temos também como possibilidade de exemplificação a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para vocês sobre os direitos do trabalhador. E a CLT e todas as outras leis infraconstitucionais tem que, no mínimo, ver o que está aqui nesse artigo 7º até o 11, certo? E com relação a todos os sindicatos e todas as relações de trabalho, todo mundo tem que obedecer o que está aqui. Uma observaçãozinha para vocês. Nem todos os direitos que estão aqui são aplicáveis aos servidores públicos, tá? Os servidores públicos têm um pouco também de legislação própria. Em muitos casos, então, com relação aqui ao artigo 7º, a gente vai ver exemplos de aplicação direta e imediata da norma de caráter fundamental. E muito importante que as relações privadas, né? A gente está falando de normas de direito fundamental que vai se aplicar nas relações privadas, porque olha só, até agora a gente falou de questões que o Estado tinha que fazer, né? Ou que o Estado tinha que se abster, ok? E aqui a gente está falando de relação privada, numa relação de emprego, lembra que a gente falou da verticalização e da eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais? Aqui são exemplos com relação ao direito do trabalho, porque a gente está falando de empregadores e empregados que são ambos privados, né? Eles têm a mesma relação, que seria com relação diferente, né, dos indivíduos para o Estado, e eles têm uma relação de subordinação, então tem que obedecer esses direitos fundamentais. Olha como tudo se encaixa. Bom, e aqui também a gente tem exemplos de relação com aplicabilidade imediata, como, por exemplo, a irredutibilidade do salário. Não precisa de uma legislação posterior, não precisa de uma política pública, basta não reduzir o salário, tá? E outra situação, a gente já tem outras normas que daí vão precisar daquela complementação, seja de norma, seja de política pública, seja de instituições, como, por exemplo, para que se institua o seguro-desemprego, tá? Vai ter uma determinação, então, fora essa garantia de que a pessoa que tem uma proteção com relação ao desemprego involuntário, também tem aí nesse artigo embutido uma determinação de que tem uma instituição com preservação e desenvolvimento desse modelo apto para assegurar a compensação do trabalhador. Então, assim, tem que ter legislação que regulamente, tem que ter uma instituição que vai fornecer esse seguro-desemprego, como é que vai ser, se vai ser com a Previdência Social, se vai ser retirado lá na Caixa Econômica Federal, que é uma autarquia federal, enfim, existe toda uma necessidade posterior para que esse direito seja realmente totalmente realizável, digamos. Vou destacar alguns direitos que a gente tem aqui na Constituição com relação aos direitos dos trabalhadores, para a gente encerrar aqui com relação aos direitos sociais. Mas, como eu falei, vocês vão aprender tudo isso nas aulas de direito do trabalho, com a professora Rafaela, enfim, e se tiver outros professores também. Vamos lá. Relação de emprego protegida, contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Esses terminhos todos vocês vão aprender nas aulas de direito do trabalho, tá? Nos termos da lei complementar, olha aí, ó, não é de aplicabilidade imediata, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS,
salário mínimo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável, 13º salário com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário família pago em razão de dependente trabalhador com baixa renda nos termos da lei, duração do trabalho normal, olha aí, a jornada de trabalho está na Constituição Federal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horas e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, repouso semanal remunerado, aí o nosso final de semana que é pago para a gente descansar, não, o nosso direito ao lazer, preferencialmente aos domingos, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao normal, gozo de férias anuais remuneradas, estudante também é um trabalho, tá, gente? Por isso que vocês têm férias. Pelo menos 1/3 a mais do que salário normal, licença gestante, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, redução dos riscos inerentes ao trabalho, proibição de diferença de salário por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Com relação a sexo, idade e cor, eu já dei bastante exemplo para vocês ao longo de todas as nossas disciplinas. Mas com relação ao estado civil, deixa eu dar um exemplo para vocês, que antigamente, para ser mulher professora, tinha que ser solteira. Se fosse casada, não podia. Enfim, não pode mais. Proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos, de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Gente, olha só! Todas as coisas que já aconteciam no dia a dia de vocês, que vocês viam os pais de vocês terem férias, terem final de semana remunerado, mínimo de salário mínimo, proibição de diferença de salário, redução de risco no trabalho, aumento se trabalha noturno, se trabalha em ambientes perigosos ou insalubres, tudo isso é direito fundamental. Olha que loucura! Vocês todos já conviviam com os direitos fundamentais, seja por vocês trabalharem, pelos pais de vocês, enfim. Quero fazer uma ressalva aqui com relação à questão dos menores de 18 anos. Proibição de trabalho noturno. Bom, vamos de baixo para cima. Então, assim, menos de 14 anos não pode trabalhar de jeito nenhum. Então, criança não pode trabalhar de jeito nenhum. Então, a pessoa de até 12 anos não pode trabalhar de jeito nenhum. De jeito nenhum, gente. Não pode vender balinha na rua, não pode fazer nada, não pode trabalhar. Tem que estar estudando e ponto. Tendo lazer, sendo criança. Ah, professora, mas a família precisa. Vamos buscar assistência social? Vamos buscar um auxílio do Estado? Não vamos botar essas crianças para trabalhar, tá? Mas eu trabalhei e tô vivo. Não me interessa. Não devia ter trabalhado, estaria melhor se não tivesse trabalhado. Enfim, gente, a gente tem que desmistificar algumas questões, tá? Criança não pode trabalhar. Tô só brincando com vocês, mas criança não pode trabalhar, tá bom? Adolescente dos 12 aos 13 anos, 11 meses e 30 dias, ou seja, até completar 14 anos, não pode trabalhar. Não pode. Adolescente de 14 a 16 anos pode trabalhar, mas somente na condição de aprendiz, tá? Acima dos 16 anos, pode ser aprendiz? Pode ser até os 20 e poucos, se não me engano, 29, eu acho. Mas entre 14 e 16, somente na condição de aprendiz. Não pode trabalhar nos mesmos preceitos dos outros trabalhadores, tá? Mesmos regramentos e tal. Bom, dos 16 anos até os 18, pode trabalhar daí, né? Pode ter o trabalho, carteira assinada, todos os demais direitos e tal. Tudo. O aprendiz tem todos os direitos, tá? Mas todas as obrigações e tal relativas a um trabalhador adulto. Qual é a única proibição com relação aos todos os que têm menos de 18 anos? De trabalho noturno, perigoso e insalubre. Então, menos de 14 anos, ou seja, dos 14 aos 18, não pode trabalhar à noite, não pode trabalhar em lugar perigoso e não pode trabalhar em lugar insalubre, tá? Então, dos 18 anos para baixo é isso. Dos 16 aos 14, somente na condição de aprendiz, 14 para baixo, não pode. Se vocês verem trabalhando, pode denunciar. E aí, ao longo dos outros artigos, que é do 8º ao 11, nós temos que a doutrina chama de direitos coletivos dos trabalhadores.
porque daí tem uma ênfase maior sobre o conjunto de trabalhadores. Mas isso quer dizer que antes, lá no artigo 7º, não tinha direitos coletivos? Não, a gente falou que tem uma ênfase maior no 7º para os direitos individuais e uma ênfase maior no 8º ao 11 para os direitos coletivos. Então, lá no artigo 7º, inciso 26, por exemplo, nós temos que a Constituição assegura o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos. Então, também é um direito coletivo, tá, gente? O artigo 8º assegura a livre associação profissional e sindical. Nesse âmbito dessa associação profissional e sindical, a gente tem, gente, que a atuação dos sindicatos é muito importante, porque é a eles que vai caber a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Então, o que eu destaco aqui do artigo 8º para vocês? Que a lei não pode exigir a autorização, somente o registro do poder público para a fundação de sindicato, sendo vedado ao poder público a interferência e a intervenção. Então, assim, eu não preciso que o poder público me autorize a abrir um sindicato. Eu só preciso ter o registro, tá? Ele não vai autorizar ou não a abrir um. Não pode haver mais de um sindicato na mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Ninguém pode ser obrigado a se filiar ou se manter filiado a um sindicato. Enfim, vocês depois dão uma olhadinha nesses. Enfim, é assegurado o direito à greve. Quanto ao direito à greve, que está lá no artigo 9º, a lei, ela pode definir os serviços ou as atividades essenciais, ou seja, aquelas que mesmo na greve não podem parar, dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, sujeitar os responsáveis por eventuais abusos apenas, tá? E no âmbito da administração pública, não pode exercer greve os militares e os servidores públicos que atuam diretamente na segurança pública, como, por exemplo, os policiais. É isso, gente. Aqui estão as minhas referências. Bom, são 5 da tarde. Jesus, passei o dia inteiro gravando. Mas é por vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham aprendido. Se ficar alguma dúvida, falem comigo agora à noite. Estou neste momento passando os vídeos para o YouTube para disponibilizar as aulas para vocês, tá bem, gente? Um beijo. Contem comigo se estiverem tendo alguma dificuldade com relação às aulas à distância. Bom, até a nossa próxima.